Vamos dar início a mais uma palestra aqui do Plano de Comunicação. Hoje, simulação dos efeitos do tratamento de esgotos na melhoria da qualidade da água do Rio Piabanha. Luiz Carlos Soares Júnior, mestrando lá pela COP e agora doutorando, vai fazer essa apresentação. Luiz Carlos, obrigado. Pode começar. Obrigado, Zé Paulo. Agradeço pelo convite. Esse trabalho que foi originado da minha dissertação foi sobre o Rio Piabanha, e há muito tempo a gente já vinha trabalhando para tentar trazer isso para o comitê, para mostrar os resultados, e espero que seja apreciado por todos. Bom, o trabalho se deu baseado na modelagem dos efeitos do tratamento de esgotos na qualidade de água do Rio Piabanha. Inicialmente, qual foi a motivação desse trabalho? Claramente foi a questão da poluição hídrica. Em muitos trechos urbanos é comum vermos a situação de degradação dos rios, tanto com lançamento de resíduos sólidos, com lançamento de esgotos in natura, até com os famosos emissários subfluviais, que geralmente são tubulações que saem na parte de trás das moradias que dão para o rio. Então, tendo em vista toda essa questão de poluição, ainda mais hoje em dia com a aprovação da alteração do marco do saneamento, toda essa questão vem ganhando muita relevância. Então, para mensurar como uma melhoria dessa infraestrutura de esgotamento sanitário pode beneficiar a qualidade de água dos rios, lançamos mão de uma metodologia de modelagem de qualidade de água para avaliar como essa melhoria de instalação de estações poderia melhorar a qualidade dos rios. Para isso eu vou entrar um pouquinho na questão de como funciona a modelagem física, que trazendo esse exemplo bem simples, que seria um rio limpo com um lançamento de esgoto. Supondo inicialmente um ponto onde há lançamento de esgoto, temos uma concentração de oxigênio dissolvido na água elevada, quando não próximo da saturação, e uma demanda bioquímica de oxigênio muito baixa, considerando uma zona limpa. Então, nessa região tem muitos peixes, uma série de seres vivos que compõem a biota do rio. A partir do momento que ocorre o lançamento do esgoto, ou de um efluente, ocorre um pico de concentração de DBO, que é uma demanda, ou seja, é um requerimento de oxigênio para que haja degradação dessa matéria orgânica. E, consequentemente, ocorre um deplecionamento da concentração de oxigênio dissolvido na água. E o impacto disso é muito grande e direto na vida aquática. Onde antes nós tínhamos peixes ou seres que tinham uma baixa tolerância a baixas concentrações de oxigênio dissolvido, passamos a ter agora seres com uma demanda menor, como carpas e peixes com menores e seres com menores tolerâncias. Em geral, peixes menos nobres do ponto de vista de consumo humano. E rapidamente eu vou lançar aqui como é a cinética das reações. Não vou entrar muito a fundo no assunto, mas nós podemos observar que uma molécula, para o que haja degradação de uma molécula de matéria orgânica, aqui representada pela glicose, nós precisamos de 6 moléculas de oxigênio para que haja a respiração aeróbia. Ou seja, ocorre uma depressão do oxigênio muito mais rápida do que a da DBO. Por isso que nós podemos dizer que na curva teórica, o oxigênio dissolvido cai muito mais rápido, ele é muito mais afetado do que a curva da demanda bioquímica de oxigênio. Bom, e quais são os efeitos disso? Depois de passar por essa zona de decomposição, nós temos podemos chegar à zona séptica, que é quando acaba toda
o oxigênio, acaba todo o oxigênio dissolvido na água. Então não tem mais nenhum tipo de vida aeróbia, como peixes. Aí não é que o rio fique morto. Há vida, só que é uma vida anaeróbia, com alguns fungos, lodo, algumas bactérias, alguns vermes. E, bom, isso impacta diretamente na vida do rio. Mas, graças à natureza, nós não temos esse cenário para sempre. Ocorre devido à troca gasosa da superfície da água com a superfície do ar, a reaeração, o que nós chamamos de processo de autodepuração dos rios. É como se o rio se limpasse automaticamente ao longo do tempo. Bom, mas quais são os efeitos dessa falta de oxigênio? É muito comum aqui, principalmente aqui para quem mora aqui no Rio de Janeiro, vemos esse cenário de mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso ocorria frequentemente devido a esse longo período de exposição da lagoa num ambiente anaeróbio. E um outro fator que a influencia muito é a questão da diluição desse efluente, porque uma vez que nós temos uma quantidade de água, né, uma vazão no rio baixa, o efeito desse efluente é muito alto. Nós podemos aqui ver que a mesma quantidade de massa de soluto num, num ambiente, ela causa muito mais efeito, ela tem uma concentração muito maior do que em concentrações menores. E a mesma coisa acontece no rio. Então, o efeito de diluição é muito importante quando se trata de modelagem de qualidade de água. Seguindo adiante, o rio Piabanha foi modelado seguindo essa lógica, utilizando o COFMG, e as variáveis físicas analisadas foram a hidrologia, onde foi utilizada a modelagem proposta pela CPRM de regionalização das vazões, os lançamentos de efluentes e captações foram inseridos a partir do CNAR, que é o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, para as indústrias, e as estações de tratamento de esgoto, assim como os esgotos brutos, vieram do Atlas de Esgotos, uma publicação da Agência Nacional de Água, de 2017, que trouxe um recorte bem mais específico sobre o lançamento de efluentes nos corpos hídricos. A hidrodinâmica foi feita através de uma equação que correlacionava a vazão com a velocidade, e por fim foi utilizada a vazão de referência Q95, proposta pelo INEA, como vazão de análise do rio. Então, como é que esses efeitos das indústrias, estações e esgoto bruto influenciam no rio? Uma vez que nós temos o lançamento das indústrias, somado com os lançamentos das estações de tratamento, assim como o esgoto bruto, nós temos o resultado no rio, combinado com a vazão. Os cenários que foram modelados foram, como eu falei, o cenário Q95, que foi usado como base de referência para comparar os outros cenários, os efeitos da universalização e posteriormente reuso. Na universalização, todo esgoto bruto e coletado foi tratado em alguma estação de tratamento de esgoto ou existente, ou quando não havia nenhuma estação de tratamento, foi inserida uma estação coerente com a legislação INEA. Por fim, foi analisado um cenário de reuso, tendo em vista que é uma prática que vem ocorrendo com muita frequência, que ajuda muito, melhora muito a qualidade de água no rio, e é uma prática muito importante na gestão do saneamento, e vou mostrar mais à frente que também é importante para a gestão de recursos hídricos. Para isso foi simulado uma redução de 30%, que na literatura foi considerado como um valor viável na redução dos lançamentos das EPs. Então, rapidamente, eu vou passar aqui sobre a bacia do Rio Piabanha, com os municípios e os principais afluentes do Rio Piabanha.
passando desde do Rio Quitandinha, Palatinato, o Rio Itamaraty, depois o Rio Poço do Ferreira, em seguida o Araras, Santo Antônio, Rio Preto e o Paquequer, aqui no centro urbano de Teresópolis, e por fim o Rio Fagundes, que são os rios principais afluentes ao Rio Piabanha. Trazendo alguns dados demográficos e de esgotamento sanitário na região, foram analisados todos os municípios que estão contidos na bacia, sendo que é muito importante lembrar que alguns municípios, como o Partido dos Alferes, por exemplo, não contribuem para o esgotamento sanitário dentro da bacia do Piabanha. É importante notar que alguns municípios têm uma população bem expressiva, como Petrópolis e Teresópolis. Também, de acordo com o Atlas de Esgotos, esses eram os prestadores de serviço para esgotamento sanitário. Vale notar que, para esses dois municípios de Paraíba do Sul e Partido dos Alferes, apesar de constar a Prefeitura Municipal como prestador de serviço, há um relatório da SEDAI de 2017 que apresenta contrato com esses dois municípios até 2038. E também Teresópolis, que recentemente teve uma decisão judicial em relação à prestação de serviços, mas que ao ano base do relatório estava sob contrato com a SEDAI. Outro ponto relativo à carga gerada, ou seja, a quantidade de esgoto que é gerado pela população. Notamos aqui que Petrópolis e Teresópolis são expressivamente dois municípios que contribuem muito para a carga de DBO. Esses valores são proporcionais à população, só que, considerando todo o nível de tratamento, de coleta, de esgoto desses municípios, nós podemos ver que Petrópolis, apesar de ser de longe o município com maior geração de esgoto, não é o que mais lança esgoto, não é o que mais lança DBO. Tem uma carga de DBO inferior ao município de Teresópolis, e tem aproximadamente a metade da carga gerada. Isso pode ser explicado pelo índice de coleta de tratamento e tratamento de esgotos, que na cidade de Petrópolis é de 74%, enquanto em Petrópolis não há tratamento de esgoto. Um outro dado muito importante é que em vários municípios não tem estação de tratamento de esgoto, à exceção de Petrópolis e Três Rios. Um detalhe que dessas 17 estações de tratamento, a grande maioria se trata de pequenos sistemas, biosistemas, então ETs de médio porte são apenas 3, 4. Entrando um pouco mais em como esse esgoto ocorre essa infraestrutura de esgoto na bacia, o Atlas de Esgotos ainda traz percentualmente os índices de atendimento com coleta e tratamento, ou seja, o esgoto é coletado e tratado. Um índice onde há coleta, mas não há tratamento, ou seja, o esgoto é coletado, sai da residência da população, mas não é encaminhado para uma estação, ou seja, vai direto para o rio, para a drenagem. Tem ainda o índice de solução individual, notadamente as fossas filtro, sumidouros. E, por fim, o índice sem atendimento e sem coleta e sem tratamento, ou seja, não há nada. O esgoto não tem infraestrutura de captação de esgoto, não tem estação de esgoto, de tratamento. É como se fosse o pior cenário possível. Então, para isso, nós temos aqui novamente o município de Petrópolis. Esses dados já tinham sido apresentados. Petrópolis e Três Rios com altíssimo índice de tratamento Petrópolis, em relação à bacia, um altíssimo índice de coleta e tratamento. Três Rios com alguma parcela desse esgoto tratado. Em seguida, Três Rios com uma grande
infraestrutura de captação desse esgoto, porém sem o devido encaminhamento à estação. O município de Paraíba do Sul com um índice bem próximo também de captação sem tratamento. E do lado do ponto negativo, vários municípios como Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Partidos, Alferes e Areal com índices que não tem nem coleta nem tratamento, que é o pior dos cenários, onde tanto a população continua pisando nos esgotos, quanto não há tratamento, ou seja, esse esgoto chega bruto ao rio. Portanto, é como se fosse o pior cenário possível dentro da gestão do saneamento. Já partindo para os dados de monitoramento de qualidade de água, foram analisadas as estações da CPRM e do INEA. Na calha do rio, apenas as estações Esperança, Petrópolis, Liceu, Parque Petrópolis, Pedro do Rio e Moura Brasil. Santo Antônio, apesar de estar bem próximo, não está na calha do rio Piabanha, está no exutório da bacia do Santo Antônio. Aqui à esquerda nós podemos observar como esse perfil de concentrações se comporta ao longo do rio. Esses dados são médios para oxigênio dissolvido e para DBO. Bom, o modelo teve como princípio o início da modelagem na estação Esperança, pois era a primeira estação com dados tanto de qualidade quanto de quantidade para que houvesse um start do modelo. E, por fim, aquela curva teórica que eu comentei anteriormente, eu trago aqui, relembro, aquela curva teórica de lançamento com aumento da DBO e depressão do oxigênio dissolvido depois de recuperação do rio. Esse aqui é para o cenário médio, onde as vazões são médias e o cenário de concentrações médias observadas nas estações, para o modelo calibrado. Então, podemos observar aqui que há um pico, uma grande concentração de DBO no início, e ao longo do rio, a capacidade de autodepuração, tanto a capacidade de autodepuração como de capacidade de diluição desses efluentes aumenta consideravelmente e as condições do rio melhoram, tanto diminuindo a concentração de DBO quanto aumentando a concentração de oxigênio dissolvido. Não marquei aqui, no próximo slide vai ter melhor explicado quais são os limites das concentrações para enquadramento. Aqui ficaria confuso porque aqui tanto a DBO quanto a OD estão presentes. Aqui já temos o resultado para o cenário base, que foi aqui 95, ou seja, que esse cenário anterior de vazão média trazido para o regime de vazões Q95. Portanto, em laranja nós podemos observar que há uma grande concentração de DBO no cenário de Q95, ou seja, com vazões que podem ser ultrapassadas em 95% do tempo, chegando a um pico de cerca de 22 miligramas de DBO por litro. E as classes de enquadramento, classe 4, ou seja, o limite da classe 4, o limite da classe 3 e 4, limite da classe 2, limite da classe 1. Ou seja, para ser classe 1 tem que estar abaixo dessa linha. Para ser classe 2, abaixo dessa. Para ser classe 3 ou 4, abaixo dessa. De cara, podemos falar que o rio, numa condição de Q95, vai ultrapassar muito essas condições esses parâmetros esperados para uma classe de enquadramento classe 3 ou 4, como eu falei, atingindo um pico de 22 e claramente diminuindo devido a tanto a questão da capacidade de diluição, ou seja, os rios que contribuem para essa diluição, quanto ao mecanismo de autodepuração. Quando simulamos um cenário de universalização descrito em roxo, há uma diminuição desse lançamento, porque a carga de esgoto bruto ou a carga de esgoto que não era tratada,
é diminuída. Portanto, ao invés de chegar a um pico de 13, diminuiu para 11 alguma coisa. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de chegar a 18, caiu para cerca de 13. Portanto, a gente pode observar que esses padrões diminuem consideravelmente quando há implementação do cenário de universalização, ou seja, quando há interceptação desses esgotos e posterior tratamento. E para o cenário de reuso, marcado em verde escuro, esse cenário é reduzido drasticamente. Podemos observar que há uma melhoria considerável da qualidade de água de um cenário para outro. Ou seja, toda essa área sob a curva, entre uma linha e outra, representa uma melhoria na qualidade do rio. E a OD, o oxigênio dissolvido, que é uma resposta à DBO e aos outros nutrientes, é observada nessa... perdão, vou voltar aqui, eu fiz uma análise estatística de como esses valores são distribuídos, ou seja, esse aqui é um gráfico Boxplot que mostra a distribuição desses valores. Podemos observar claramente que há uma diminuição das concentrações médias, medianas, dos quartis, ao longo dos cenários analisados, que seria aqui 95, universalização e reuso. A mesma coisa foi feita para oxigênio dissolvido, onde observamos que no cenário Q95 há muitos trechos do rio que estão muito ruins, alguns até com anaerobiose. É aquele trecho onde eu falei que você perde, você não tem mais oxigênio dissolvido, portanto aquela vida aeróbia já não está mais presente. Da mesma forma com o DBO, há uma melhoria à medida que acontece esses mecanismos de redução da matéria orgânica lançada. Aqui é bem menos perceptível que a DBO, mas podemos observar que há um aumento das concentrações médias e medianas, e principalmente nos quartis inferiores. Ou seja, há uma concentração, uma permanência menor de baixas concentrações à medida que há uma evolução dos cenários. Fazendo uma análise mais descritiva de como essa evolução dos cenários influencia no rio, tanto a universalização quanto o reuso são medidas eficazes, se mostram como medidas eficazes para controle da poluição. A universalização foi mais eficiente para o controle da DBO em trechos mais limpos, enquanto o reuso foi mais eficiente em trechos mais poluídos. Podemos observar aqui que 100% dos trechos no cenário base violavam a classe 1, enquanto no cenário universalização isso diminuiu para quase a metade, ou seja, uma boa parte do rio passou a respeitar a classe 1 como os critérios estabelecidos como classe 1 de enquadramento. E já no cenário de reuso, nós podemos observar que houve uma boa diminuição dos trechos que violavam a classe 4, saindo de uma violação de 14% para menos de 6%. Para finalizar, as principais conclusões observadas no estudo foram: é necessário priorizar as ações de esgotamento sanitário nos trechos iniciais do Rio Piabanha, principalmente na bacia do Quitandinha. E apesar de ter uma boa infraestrutura de coleta e tratamento, tem uma carga muito grande, porque trata-se do trecho inicial, uma cabeceira do rio, portanto uma capacidade de diluição muito baixa. Além disso, foi encontrada uma dificuldade muito grande de acesso aos dados, inconsistência entre bases de dados e até ausência, principalmente em relação à quantidade de água dos dados de monitoramento. E isso prejudicou o processo de modelagem, pois foi necessário ter várias inferências sobre o que estava acontecendo no rio. Por fim, a universalização, que é fundamental, é indiscutivelmente
uma das coisas mais importantes a serem feitas, a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, assim como o reuso, se mostram como ferramentas de gestão de recursos hídricos, tanto por melhorar a qualidade de água ao diminuir o lançamento de matéria orgânica e nutrientes, assim como aumentar a disponibilidade hídrica, porque uma vez que esse esgoto deixa de ser encaminhado ao rio e é encaminhado de volta para o sistema urbano, industrial, agrícola, esses sistemas deixam de captar água no rio, portanto, permitem que a água limpa possa diluir esse efluente no rio com melhor eficiência. Por fim, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês os resultados. Esse é o meu e-mail, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. E agradeço deixo aqui os contatos do comitê para eventuais questionamentos.